Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Algumas pessoas me enviaram uma publicação do Padre Zezinho. Sim, o Padre Zezinho, compositor católico, que tem músicas conhecidíssimas, belas músicas. Aliás, diga-se de passagem, mas é assim, qual que é a questão aqui? O Padre Zezinho está criticando os leigos que não querem aderir à campanha da fraternidade. O ponto X é esse, a adesão à campanha da fraternidade. Então, o Padre Zezinho que declaradamente ele é da teologia da libertação, ele mesmo fala isso. Depois eu vou até comentar um pouco a respeito disso, mas eu quero trazer então aqui um trecho do início da publicação dele. Não vou ler toda, mas eu vou ler só o começo porque é baseada nesse começo tudo. Pense num leigo que sabe mais que a maioria dos padres, que usa a sua inteligência e conhecimento para peitar a CNBB, os padres da teologia da libertação e até o Papa. Ele está puxando outros leigos e até seminaristas, jovens padres e freiras, para suas postagens. Terá sucesso? Depois continua, ele vai citar algumas coisas sobre a história da igreja. Tá. Primeiro, o Padre Zezinho, e ele declara isso mesmo, eu não estou aqui trazendo uma informação que não seja algo que eu estou inventando. Ele abertamente se diz da teologia da libertação. Ele acredita numa teologia da libertação que não é marxista, que não é ideológica. Porém, essa teologia que ele acredita, e quando você vê as entrevistas deles, ele crê nisso mesmo, que existe uma teologia da libertação que é boa. Ela não existe. Essa teologia é, até como a música dele, é uma utopia, ela não existe. Não existe o céu aqui na terra, não existe essa fraternidade perfeita como alguns teólogos da libertação, alguns padres que acreditam nisso, porque Jesus já disse que no mundo nós teríamos tribulações e elas realmente acontecem, e mesmo que nós desejemos dentro do nosso coração que o mundo seja igual, que todo mundo divida tudo e seja tudo perfeito aqui nessa terra, isso é uma utopia, isso nunca vai acontecer. Sempre vão ter aqueles que vão querer algo a mais, vão ser egoístas, querer algo a mais, fora, dentro da igreja ou em qualquer lugar. Então essa teologia da libertação que o padre diz que existe e que ele acredita, ela não existe. É apenas um sonho dos teólogos da libertação, esses como o padre Zezinho mas não existe essa teologia da libertação. O que existe é a teologia da libertação politizada, ideológica, que quando nós estudamos a história da própria teologia da libertação no Brasil, que começa com movimentos políticos universitários, depois ela entra nas comunidades eclesiais de base, porque o intuito sempre foi político e nunca social, nunca foi o pobre. A teologia da libertação marxista. O padre diz que existe uma teologia da libertação que não é marxista, que é desconhecida porque ela não existe. Onde se tem teologia da libertação, a política está totalmente aderida, junta, e principalmente política partidária, daquele partido da Estrela Vermelha, que nós sabemos qual é, tá tudo junto e misturado, e infelizmente queria falar assim, existe essa teologia da libertação, existe a doutrina social da igreja,
que sempre cuidou dos pobres. Mais uma vez eu falo isso aí, a Igreja Católica é a maior instituição caritativa do mundo. E como dizia Santa Teresa de Calcutá, ela não queria que ela ou as irmãs da sua ordem religiosa fossem atendidas no Brasil por um padre da teologia da libertação. Não queria. Aí nós já vemos que uma das santas que mais fazia trabalhos sociais não queria um padre da teologia da libertação para atender. Pois bem, daí o padre fala que peita a CNBB. Bom, o que é a CNBB? CNBB é um órgão consultativo, ela não tem poder doutrinário magisterial. Nosso bispo diocesano tem, tá? Ele é um sucessor dos apóstolos. Mas a CNBB é uma reunião de bispos que esporadicamente algum documento dessa reunião de bispos, a Santa Sé pode bater o martelo e considerar aquilo ali como um documento oficial da igreja e tal. Mas ela é apenas um órgão consultativo. Então o meu bispo diocesano, seu bispo diocesano, eles têm uma autoridade que a CNBB não tem como igreja. Porém, aqui no Brasil, muito por conta, vamos dizer assim, até da teologia da libertação, se deu um poder para a CNBB ou pelas orientações da CNBB que na questão magisterial doutrinária ela não tem. Se valida muito como se aquilo ali fosse, até porque nós vemos nas publicações da CNBB muitas vezes questões políticas simplesmente, meramente políticas da posição político-partidária que o bispo X ou Y tem, que principalmente foi o autor do texto ou daquela orientação. Então é isso, tá? Você, por exemplo, a campanha da fraternidade, tão falada, combatida, ela é algo opcional, ela não é obrigatória. Nenhum leigo é obrigado a aderir à campanha da fraternidade. Nós somos, sim, instruídos a fazer o ensinamento de sempre da Igreja Católica. Qual que é? Esmola, jejum e oração no tempo quaresmal. Esse sim é o sentido obrigatório. Já a campanha da fraternidade, que a CNBB propõe no tempo quaresmal, ela é opcional. Ninguém é obrigado a fazê-la ou segui-la. E você criticar pontos da campanha que são explicitamente ideológicos, não existe nenhum erro, você não está peitando ninguém em fazer isso. Até porque o Código de Direito Canônico, por exemplo, no meu caso, como jornalista, me dá o direito de expressar a minha opinião a respeito da situação, tá? Então, ninguém está peitando o CNBB. Se a CNBB se expõe e coloca conteúdos que são claramente que tem ideologia por trás, sim, marxista, nós podemos falar sim. Outra questão, eu não tenho visto esses canais aí, leigos e tal, brigarem. Tem sim um ou outro que questionam o Papa, mas eu não tenho visto nenhum falar que o Papa não é Papa, isso e aquilo. Não. Normalmente os leigos que estão fazendo esse trabalho falam que o Papa Francisco é Papa, que quando o Papa defende a fé, eles, normalmente os canais falam que bom que o Francisco defendeu a fé, que a Santa Sé defendeu. Se olhar o canal aqui, tem vídeos que eu coloco vitória, graças a Deus, né? A fé foi defendida, tal. Então, ninguém aqui
está falando, ou eu não tenho visto. Tem alguns canais que são sedevacantistas, mas normalmente esses canais não têm um alcance tão grande. Os canais católicos que têm feito esse trabalho aí, vamos dizer assim, combatendo a campanha da fraternidade, não são sedevacantistas e em nenhum momento falam coisas, vamos dizer assim, ofendendo ou querendo algo a mais contra o Papa. Não falo. Simples. Agora, padres que são da teologia da libertação, nós temos documentos da igreja que são contrários. Mas tem a teologia da libertação boa. Mostra essa teologia da libertação boa que já não é doutrina social da igreja. Tá? Mostra a teologia da libertação boa que já não é, eu repito, que já não é doutrina social da igreja. Porque a igreja sempre cuidou dos pobres, dos oprimidos, dos necessitados. Mas isso faz parte do ensinamento da igreja. Não precisou se criar uma nova teologia para que isso acontecesse. A igreja sempre o fez. E, aliás, diga-se de passagem, muito bem feito. O trabalho caritativo da igreja, ele assim, imensurável, porque não tem nada nesse mundo aqui terreno que faça um trabalho, mas que não chegue nem perto do que a Igreja Católica faz em termos de caridade, de ajuda àqueles que mais sofrem e mais precisam. Isso não é teologia da libertação, é a doutrina social que a igreja sempre teve. Muito antes da teologia da libertação ser pensada e existir, né? Que foi a partir da escola de Frankfurt e depois veio vindo aqui para a América do Sul. Então é isso. O Padre Zezinho, querido Padre Zezinho, com todo respeito, fala isso, mas essa fala dele está equivocada. Não está certa. Por quê? Porque os leigos que têm feito esses questionamentos, eles não estão fazendo nada fora da própria doutrina da igreja. Até porque, para se questionar algo, tem que ser baseado no que a igreja sempre ensinou. Eu não posso querer defender a fé católica e me basear em algo que não seja católico. Simples assim. A teologia da libertação foi condenada por João Paulo II, o Papa São João Paulo II, e pelo Papa Bento XVI, que faleceu agora no dia 31 de dezembro. Enfim, agora essa outra teologia da libertação, né, que o Padre Zezinho sempre cita, que ele fala que ele participa, ela não existe, porque o que existe é a marxista. Essa outra aí nunca aconteceu verdadeiramente. Sempre teve um pensamento de poder e um pensamento político. Sempre. E, vamos ser bem sinceros, sempre negando o transcendental. Sempre negando a salvação, sempre tirando Deus do centro e colocando o mundo. É isso que, nesses anos aí da década de 60 para cá, a teologia da libertação tem feito no Brasil e aqui na América Latina. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, um beijo grande dentro do seu coração.